Olá, pessoal! Mais um podcast, hoje com a história da Rede Mário Gatti, ou a história do Hospital Mário Gatti. E para isso nós temos a ilustre presença da dona Neia, que participou da inauguração ainda do Pronto Socorro Mário Gatti. Obrigado, viu, dona Neia, por ter aceito esse convite e poder nos dar a honra de contar um pouco dessa história que muitas vezes se perde, né? O tempo vai passando, a dificuldade de fazer imagens naquela época, de filmagens, e algumas pessoas vindo aqui contar como é que foi o nascimento desse hospital tão importante para a cidade hoje, acho que já era importante na época também, para que nós possamos saber de onde viemos, né? Como é que foi naquela época? A senhora entrou no Mário Gatti que ano? Eu quero dizer para o senhor que eu estou muito agradecida, muito honrada por estar aqui dando essa entrevista, falando dessa coisa linda que foi essa trajetória na minha vida, de ter participado de tantas coisas boas aqui no Hospital Dr. Mário Gatti. Para mim é uma honra. O pronto-socorro Mário Gatti, como a senhora veio, nós viemos de carro, eu fui pegar a senhora agora e a gente veio conversando no carro e a senhora disse que isso aqui não era um hospital quando inaugurou. Que ano que foi isso que a senhora começou aqui no Mário Gatti? Eu comecei aqui no Dr. Mário Gatti em 74. Que foi a inauguração. Foi a inauguração. Foi. E como é que era a estrutura aqui? Olha, doutor, era uma estrutura razoável. Era grande igual é hoje? Já tinha esses prédios todos? Era bem menor. Na época, eu acho que deveria ter uns 200 funcionários. Hoje eu acho que passa de 2.000 funcionários. São milhares de funcionários. Se contar a Rede Mário Gatti, então, pois é. É muito mais. Muito mais, né? Então, iniciou assim, doutor. Nós temos a foto do prédio da inauguração, que é um prédio em formato de piano. Muitos dizem que era até uma biblioteca, né? Projetado para ser uma biblioteca, e acabou se optando por fazer um hospital. Era isso mesmo, apenas aquele prédio inicial, onde hoje ainda é o pronto-socorro, o andar de cima hoje é o UTI. Era aquela estrutura ali que... Exatamente, era aquela estrutura. Só não existiam janelas. Que hoje existem as janelas, né? Mas é a mesma estrutura de hoje. Era um andar ou 2 andares naquela época? Dois andares. O que tinha no primeiro andar, por exemplo? Bom, no primeiro andar o PS, eu acho que até hoje, e no andar de cima existia a farmácia, já existia UTI. Já tinha UTI Já tinha UTI. E o que mais? A administração, presidência do hospital, onde que ficava? Embaixo. Ficava não era um espaço tão grande, né? Porque hoje a gente vê que o pronto-socorro... As salas eram divididas. Era um espaço grande, mas com as salas todas divididas. Clínico geral, era dividido. Tinha ambulâncias aqui 4 ambulâncias na época ainda do pronto-socorro municipal. Depois foi aumentando. Não era igual o SAMU hoje, que era mais remoção. Não pegar e levar o paciente, basicamente, né? Não. Só 4 ambulâncias existiam na época. Era aquelas caravans, né? Veraneio, caravan, aqueles veículos mais antigos, pelo menos que a gente tem memória, porque eu também não sou tão novo assim, né? Então, o que eu me lembro de ambulância eram veículos como caravan, veraneio, e que não dava esse suporte como o SAMU dá hoje, porque o SAMU hoje é uma UTI, né? Não, com certeza não. Tinha essa estrutura. E como é que foi esse período? A senhora disse que antes do Mário Gatti, esse pronto-socorro ficava onde? Onde as pessoas de Campinas iam se tratar? Olha, existia como eu falei? Sandu. Aí depois do Sandu foi transferido para cá.
O Sandu ficava onde? Na José Paulino, junto ao Bombeiro. Aí foi transferido para cá como pronto-socorro municipal. Depois é que transformou em Hospital Dr. Mário Gatti. Então, na época da inauguração em si, ainda não tinha o nome do Dr. Mário Gatti. Não, era pronto-socorro municipal. E nessa inauguração, creio eu, tenha sido um evento de muita importância. A senhora, inclusive, lembrou-se do nome do prefeito à época, né? Quem que era mesmo? Dr. Lauro Périx Gonçalves. Lauro Périx Gonçalves. Isso. E veio, inclusive, presidente do Brasil inaugurar o pronto-socorro Presidente municipal. Geisel. E como é que Junto ao foi Carvalho esse? Pinto. Como é que foi esse evento? Ah, foi assim, emocionante, muito trabalho. E Ele veio até as instalações aqui, conheceu. veio. Ele até ultrapassou um pouco, né? Furou o protocolo, como se diz, né? Uhum. Foi além. Porque tinha toda. Hoje em dia, se vem um presidente aqui, independente de qual presidente, existe um esquema de segurança, Foi muito esquema forte. de saúde. Foi muito forte o esquema. Desde a chegada dele do aeroporto até aqui, foi. Qual era o aeroporto que ele pousou naquela época? A senhora se lembra ou não? Olha, eu acho que já era Viracopos. Já existia? Eu será, acho não? que sim. Eu tenho a impressão que sim. Uhum. E aí, depois dessa inauguração, como é que foi esse crescimento do Hospital Mário Gatti, né? Nós temos esse prédio inicial. A senhora trabalhava... Qual era o cargo da senhora aqui nesse momento inicial? E como é que a senhora galgou, né? Telefonista, Uhum. recepcionista e depois como coordenadora. Eu tenho uma curiosidade. Hoje em dia, a telefonista aqui do Mário Gatti, né? Ela faz muito chamado para plantonista, comunicado de chamado entre equipes. Uma equipe é chamada no pronto-socorro, anuncia no alto-falante do hospital. E também atende pacientes externos, né? Tem linha para atendimento de pacientes externos. Naquela época, o que a senhora fazia como telefonista aqui na unidade? Exatamente isso que o senhor acabou de dizer. Tudo isso? Tudo isso. Alto-falantes, Alto-falante, alto-falante, chamadas externas, tudo. Tudo que o senhor falou eu fazia. Era estressante? Olha, um pouco, mas eu gostava muito do que eu fazia. Uhum. Então, o estresse ia embora. É porque no carro a senhora já me disse que o Mário Gatti, o pronto-socorro municipal, já foi inaugurado cheio. Cheio. Com uma demanda que já extrapolava muitas vezes a quantidade. Grande, exatamente. Né? Por isso que se transformou em Hospital Dr. Mário Gatti. Que era muito grande a demanda. Uhum. E quanto tempo depois precisou fazer um novo prédio, onde hoje é a enfermaria, né? Esse prédio que virou hospital. Quanto tempo depois da inauguração do pronto-socorro, mais ou menos, a senhora consegue se lembrar desse... Para fazer um novo prédio de andares, são 4, 5 andares, né? Com os leitos de enfermaria. Olha, doutor, quando o presidente Geisel veio para a inauguração, ainda estava, aliás, acho que estava iniciando, onde hoje é a oncologia, né? Oncologia. Eu acho que enfermaria, que é o prédio contíguo ali, né? Que tem 5 andares. Exatamente. Já estava se iniciando. E depois, aí, por diante, continuaram. Já tinha uma previsão, então, né? De que precisaria de uma estrutura maior. Com certeza, já tinha. E se a gente pensar naquela época, a Unicamp também estava começando, né? Começando a Unicamp. O hospital da PUC já existia? A senhora se lembra disso? No centro da cidade? Olha, doutor, eu não me lembro exatamente, não. Da PUC, sim. Não, da PUC não, da Unicamp, sim. Uhum. Mas da PUC eu não tenho certeza. Quais hospitais naquela época para dar? Porque não era SUS, né?
Era outro sistema de Não, era outro atendimento. sistema. Casa de Saúde, Vera Cruz, Irmãos Penteado, Clínica Santo Antônio. Muitos deles permanecem até hoje, né? Permanece. Casa de Saúde, Hoje, a Beneficência Beneficência Portuguesa. Portuguesa. Hoje, o Hospital Mário Gatti ele é um hospital do Sistema Único de Saúde, universal, né? Qualquer pessoa pode vir até aqui, é um hospital porta aberta, nós falamos, não fecha, 7 dias por semana, 24 horas, 365 dias por ano. É um hospital que nunca para, na verdade. Naquela época existia turnos de trabalho, já era mesmo modelo de atendimento, 24 horas, sem parar, e atendendo qualquer pessoa, ou não, precisava ter NPS, algum outro tipo de vínculo INAMPS, algum outro tipo de vínculo de saúde para ser atendido no hospital. Não, desde aquela época não mudou nada, é a mesma coisa. Qualquer pessoa poderia ser atendida. Qualquer pessoa poderia ter sido atendida. Porque algumas instituições teria que ter, né, um vínculo empregatício para ter o INAMPS, né, se eu não me engano, para ter o atendimento. Em vários desses hospitais que a senhora citou. Mas o Mário Gatti não, sempre teve esse viés. Sempre teve. Público e aberto a todas as pessoas. Tanto é que se transformou em Hospital Dr. Mário Gatti por causa dessa demanda, né? Uhum. Que continua até hoje, né? Até hoje. Eu vou descer com a senhora depois para ver a reforma do pronto-socorro, ver como está ficando bonito e como é absolutamente necessário. Porque hoje o Mário Gatti ele atende não só... Ele é hospital municipal, mas ele atende 43 municípios da região. Então, ele é municipal no nome, mas não na prática, né? Porque vem gente de todos os municípios, vem gente de Bragança, Atibaia, Aguaí, que é a cidade de origem da senhora, Arthur Nogueira, Olambra, Sumaré, Hortolândia, 43 Limeira. Municípios. Então, é muita gente que vem para cá para atendimento. Então, deixou-se de ter essa característica municipal. Naquela época, em 74, tinha também esses encaminhamentos das cidades ao redor para cá, em virtude da complexidade dos casos? Não, foi de um tempo... Ai, doutor, eu não me lembro, mas... Não tinha. Começou depois. Era algo mais local mesmo. Era mais local, exatamente. Hoje, quando a gente vem para cá, nós passamos na Avenida Amoreiras, que é uma avenida super desenvolvida, né? Muito Agora desenvolvida. com as obras do BRT, tá bonita. Tem o Pissarrão, né? Como que era essa região naquela época? Olha, se passava carroça, bicicletas. Não tinha avenida, nada, né? Não, doutor, não existia. Hoje está muito bonito. Evoluiu muito. Aquela época era Vila Industrial, São Bernardo, né? Vila Industrial, São Bernardo, Parque Industrial, Vila Industrial, Parque Industrial, São Bernardo. Nem o Parque Itália aqui, onde não a existia Receita o Parque Federal, Itália, não tinha nada. Não existia o Parque Itália. O que passava ali embaixo, indo lá pro Curtume, que é famoso, né? Olha, doutor, eu sinceramente não me lembro. Não passava... O seu Hélio, que era barbeiro do Dr. Mário Gatti, disse que passava boi aqui embaixo. Né? Sim, passava boi, realmente. Inclusive no bairro São Bernardo, passava boiada. Aqui embaixo, 2 ruas aqui para baixo, passava boiada. Passava indo boiada. até o Curtume, né? Exatamente. Era tudo terra, né? Uhum. Carroças, cavalos, Mário Gatti ficava meio que na divisa da cidade, né? Exatamente. Já com a parte da cidade ainda que não tinha se desenvolvido, né? Não tinha desenvolvido. A senhora ficou aqui até que ano? Diz que entrou, saiu, depois voltou. E como é que foi a carreira da senhora aqui dentro? De telefonista, foi galgando e chegou até aonde? Coordenadora.
coordenadora. Chegou a trabalhar no pronto-socorro, especificamente dentro do pronto-socorro? Não. Na enfermagem, não. Não teve contato com o paciente nesse período, mas com essa parte de gestão. De gestão, né? Tá. Exatamente. E quando a senhora saiu do Marigatti, como é que estava o prédio? A senhora entrou, era aquele prédio em formato de piano, pequeno, simples ainda, um projeto de hospital. A senhora saiu que ano? Entrou em 74 e saiu que ano? É porque eu trabalhei 4 vezes, doutor. Eu não me lembro exatamente. 4 vezes eu trabalhei aqui. Então, eu, sinceramente, não me lembro. Já faz tantos anos também. Quando a senhora saiu, já existia enfermaria? Já existia. Esse prédio que a gente está hoje, que é o prédio da administração. Porque, olha, são fases, né? O prédio do piano, em forma de piano, a enfermaria, depois o prédio administrativo, que é o que nós estamos hoje, aí logo aqui ao lado a oncologia, e nós sabemos que pela demanda e pelas características do hospital, isso no futuro vai ter uma outra repercussão, uma outra necessidade, né? Na avenida ao lado já tem o AME, agora o Hospital da Mulher, e vai virando um setor, uma rua da saúde praticamente. A Avenida Prefeito Faria Lima hoje, ela é praticamente, e a Moreiras ali, é vinculada à saúde. Como é que era naquele momento ali de saída? Nesse setor aqui era só o Hospital Mário Gatti, não tinha mais nada. Só o Hospital Mário Gatti. Só. E a importância do hospital para a saúde da população nessa época? Fundamental. Fundamental, doutor. Porque já existiam esses bairros mais distantes que as pessoas não tinham um centro de saúde. Então eles vinham para cá. Então foi fundamental. Centro de saúde começou a existir desde quando, senhora? Olha, que eu me lembre. Olha, na época, eu acho que era só aqui, viu? Só aqui. Só aqui, no Mário Gatti. Por isso, talvez a demanda tão grande. Tão grande, exatamente. Será que por isso nós temos essa cultura de que muitos pacientes ainda não procuram o centro de saúde para alguns problemas? Com certeza. Mário Gatti ficou na história. Para muita gente. Deveriam ser tratados no centro de saúde, mas acabam vindo ao pronto-socorro, que aumenta a demanda. Exatamente. Essa sobrecarga sobre o hospital, que é fato, né? Que historicamente o número de pacientes que procuram atendimento aqui é muito maior do que a capacidade do hospital de atendimento, quanto a equipe, doutor. Espaço físico, tudo isso. Com certeza. Quais presidentes marcaram a senhora, que trabalharam aqui, que marcaram o dia a dia, que trouxeram melhorias? O senhor diz presidente... Prefeitos da cidade, presidentes, que marcaram a senhora daquela época, para a gente ter um pouco de resgate dessa história toda. Bom, de início, né, quando eu comecei aqui, era o doutor Lauro Pérez Gonçalves. Depois foi o doutor, se eu não me engano, foi o doutor José Roberto Magalhães. Depois... Magalhães Teixeira? Magalhães Teixeira, doutor José Roberto Magalhães Teixeira. Depois foi doutor Jacob Tar. Depois, um período... Foi o Toninho. Curto, o Toninho. E aí a Isalene. Depois, doutor Hélio, pouco, que ele ficou pouco tempo na gestão, né? Doutor Pedro Serafim. Doutor Pedro Serafim. Não, doutor Pedro Serafim foi da maternidade. Então, ele foi prefeito depois por um pequeno período. Não, mas... Não, foi. Depois do doutor Hélio. Doutor Hélio, exatamente. E... Aí o Jonas Donizete. Jonas agora o doutor Dário. Doutor Dário. Olha a importância dos médicos em geral, porque quando a senhora cita aí, são vários médicos, né, na gestão pública. Vários. Vários. Historicamente falando,
Desde do início da República, aí, Campinas passou pela administração de vários profissionais formados em medicina. Em medicina. Eu nunca tinha percebido isso, mas é verdade. Agora, nessas lembranças, né, realmente é um fator considerável. Muito. Como que eram naquela época, telefone? Hoje tem celular, é fácil comunicação, às vezes manda mensagem nós nos falamos via WhatsApp. Como que era naquela época o sistema de telefonia aqui do pronto-socorro? Bom, quando eu iniciei aqui, era PBX. São aquela, como é que se diz? Aquele aparelho com aquelas pegas. Tinha que ficar enfiando Isso, assim, né? Exatamente. Para pegar um ramal, um número. Exatamente. É. Depois foi PBX, depois foi PABX, e por último, quando eu saí, e agora que eu não me lembro? Porque da minha infância eu lembro ainda do telefone de discar, né? Não cheguei a pegar essa época toda. Mas quando eu entrei no Mário Gatti, a gente já tinha aquele bipzinho, o pager, que quando você estava fora daqui, ele tocava. Exatamente. E aí a telefonista mandava mensagem falando assim, chamado na sala tal. A gente tinha que vir para cá para o atendimento rapidamente. Perdão. Eu ia dizer para o senhor que nessa época existia já o pager. Exatamente. E aí mandava o recadinho. Mandava o recadinho. Era um aparelho, não sei se é a mesma coisa que nós estamos falando. Aquele aparelhozinho pequenininho. É ele mesmo. Né? Então. Que ele apitava. Fazia apitava, pi, 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 pi. Aí, quando a gente ia no shopping, depois de anos, ouvindo aquele pi da praça de alimentação, parecia o mesmo apito do pager, né? Nós falávamos bip. Nós falávamos bip. É o bip, o famoso bip. Eu mandava muito esse bip, esse pipipi para os médicos. Como que era a solicitação? Por exemplo, eu tenho uma emergência, eu não sei quais especialidades na época, a senhora consegue se lembrar? Que tinha que chamar, que fazia um plantão de disponibilidade. Por exemplo, acontecia um acidente. O senhor, no caso, seria o plantonista da bucomaxilo. Uhum. Então, o que é? Bom, aí já existia, o senhor está falando tempos atrás ou agora? Não, tempos atrás. Então. Aí a gente pegava o telefone comum, passava uma mensagem, mas aí tinha que usar o bip. Aí a gente tinha que chamar o plantonista da buco, no caso. Uhum. Então deixava a mensagem. Doutor fulano de tal, doutor Rodrigo, uma emergência, um acidente gravíssimo, precisamos do senhor aqui. Aí o senhor respondia. E vinha imediatamente. Uhum. E dava aquele belo atendimento. Joia. Nessa trajetória toda da senhora no hospital, como cidadã campineira, não nasceu aqui, veio para cá de Jaguaí, como a senhora vê a importância do Hospital Mário Gatti no desenvolvimento da cidade de Campinas? Uma vez que uma população que não tem saúde, nós tivemos o episódio da epidemia de febre amarela aqui mesmo, que dizimou praticamente a cidade, e economicamente falando, foi um desastre para Campinas, né? Como a senhora vê o papel do Hospital Mário Gatti, hoje Rede Mário Gatti, vivenciando todo esse crescimento desse hospital na saúde de Campinas e, consequentemente, no desenvolvimento social, cívico e econômico de Campinas? Eu acho que o Mário Gatti já deveria ter existido bem antes. Para a cidade de Campinas, o Hospital Dr. Mário Gatti foi hiperfundamental. Muito bom. Muito bom. Para todos os sentidos. Econômico,
saúde, enfim. Já deveria ter existido antes o Hospital Dr. Mário Gatti. O Sandu não dava conta também. Não dava, doutor. Não dava. Tanto é que nem o próprio pronto-socorro municipal deu conta. Uhum. Precisou criar um hospital Dr. Mário Gatti para que pudessem servir uma grande população de Campinas. E hoje, se a gente for ver a realidade, não muda tanta coisa. Nós precisamos de mais, né? Com certeza. De mais leitos, mais unidades de pronto atendimento, porque a cidade não para de crescer. Campinas não para de crescer. Uma potência. E não só Campinas, como as cidades ao redor que utilizam também o Sistema Único de Saúde de Campinas, em virtude da complexidade, né? Naquela época já existia hoje o Hospital Mário Gatti é um hospital de formação médica, de enfermagem, de fisioterapia, psicologia, nutrição, odontologia, várias áreas vinculadas à saúde. Naquela época, já na inauguração, 74 até 80, já existia esse viés educacional do hospital. Não existia um programa de residência, por exemplo, mas existiam alunos aqui dentro? Existia, doutor. Existia, sim. Existia. Aliás, os residentes, a gente falava sextonistas, já existia. Poucos, mas já existiam. Já. Quais especialidades a senhora lembra que tinha aqui nessa época inicial? Clínico geral, buco, já existia. Já? Já. Buco, neuro, cirurgia geral. Cirurgia geral. Urologia. Urologia. Já tinha? Já. Inclusive o doutor Dário. Tá. Cirurgia vascular, tudo isso já. Ah, exatamente, vascular. São, acho que praticamente todas. Oncologia não era um tratamento feito naquela época. Não era, doutor. Não era. Essa área foi depois. Novo do hospital, né? Mais uma entrega do hospital municipal à população, mas não tinha inicialmente. Não existia. Não existia. Não existia. E como é que a senhora vê essa trajetória e está aqui hoje? A senhora falou que se emocionou até de ver esse crescimento e ter participado de tudo isso, dessa construção, deixou a sementinha ali para a construção do que é o hospital hoje em dia. Um orgulho muito grande, uma honra muito grande de ter participado desde o início de tudo e dar os parabéns, né? Para essa grandiosidade dessa obra tão grande, tão necessária para Campinas, que é a área da saúde, né? Que tantas pessoas precisam. E Mário Gatti é um hospital que deveria ter existido bem antes. Muito antes. A gente precisa ter um olhar muito carinhoso aqui, né? Muito. Pela relevância desse hospital na cidade. Muitas vezes o hospital é muito alvo de crítica, né? Por um pronto-socorro que está constantemente muito cheio, demora em atendimento que às vezes não é. Agora a gente passa, por exemplo, uma epidemia de dengue, em que as filas estão nos hospitais públicos, privados, uma demanda muito forte, como na época da Covid, o que eu chamo também de uma epidemia de acidentes, principalmente de moto, e tudo isso sobrecarrega o sistema, e quem está, às vezes, com uma doença mais leve e aguardando na porta, não imagina a complexidade do que está aqui dentro, né, do que se realiza aqui dentro. As cirurgias de câncer, as cirurgias neurológicas, os pacientes sequelados de trauma, que por vezes ficam muito tempo internados, UTI, e a senhora já refere isso desde aquela época, né? Então, com certeza, desde aquela época. Temos que valorizar muito esse hospital,
né? Não só olhar com esse olhar crítico que é fundamental para melhorias, mas também pensar nessa importância dele para que a saúde de Campinas tenha se mantido por tanto tempo, né? E todos os médicos, todos, faziam tudo com muito amor, com muito carinho, às vezes lotado, mas estavam ali. Estavam ali. Na hora do descanso, não existia. Estavam ali. Isso é uma coisa que é importante até para resgatar nos próprios profissionais, independente da área de atuação, esse orgulho de fazer parte da instituição, né? Porque é um nome muito forte hoje nacionalmente na área de ensino e atendimento. Como eu disse, vem paciente de tudo quanto é lugar. Então nós precisamos desses relatos para que não se perca esse orgulho de fazer parte de uma instituição hoje chamada Rede Mário Gatti, mas o Hospital Mário Gatti em si, né? Muitas das vezes, doutor, o médico operando, chegava um acidentado, era da área dele, aquela correria, mas sempre ali, dando atenção, com carinho. Então, não tenho o que falar. Só me sinto orgulhosa, honrada de estar participando. E missão cumprida, né? Missão cumprida, doutor. A senhora se aposentou há quanto tempo? Já está com... acho que 16, quase 18 anos. 18 anos. Está com 80 anos hoje, né? Então trabalhou até tarde, hein? Trabalhei. 60 e poucos anos. Trabalhei. 62 anos. Para aquela época, né? Trabalhou até tarde. Trabalhei, doutor. E está muito bem. Obrigada. Dona Néia, muito obrigado pela participação, por nos trazer um pouco da história da formação desse hospital. E nós temos agora a comemoração, a senhora falou 74, né? Nós estamos em 2024. Daqui a um mês, o hospital faz 50 anos de prestação de serviço à população. Que maravilha. E a senhora certamente será uma das convidadas a estar presente nessa comemoração de um hospital que nasceu pequeno, como a senhora disse, já insuficiente para o tamanho da demanda e que tende cada dia mais crescer, talvez não somente aqui no local, na Avenida Prefeito Faria Lima, mas espalhado por toda a cidade agora, que é uma rede, né? E é uma rede que vem para tentar melhorar esse atendimento na saúde, na urgência e emergência, embora ainda hoje seja muito comum essa cultura hospitalista, né? Em que as pessoas, muitas vezes, não procuram a unidade básica de saúde para tratamento de doenças crônicas comuns e vem até o hospital, às vezes, para medir uma pressão arterial. Está tudo, é um engano que acaba atrapalhando o sistema. Mas nós só temos evoluído em relação a tudo isso, inclusive ao SUS, que a senhora viu, né, ser criado, né, o Sistema Único de Saúde. Com certeza. E eu que agradeço muitíssimo. Parabéns por essa grandiosidade que é o Hospital Dr. Mário Gatti. Parabéns aos médicos, aos enfermeiros. Ai, doutor, eu estou emocionada. Naquela época era só médico e enfermeiro? Não. Porque já tinha quais outras profissões? Pessoal da limpeza. Pessoal... Telefonia, limpeza, das motoristas, os uhum. motoristas das ambulâncias. Enfim, se eu esquecer de alguma coisa, o senhor me perdoa. E se eu perguntar, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta? Tinha, já tinha? Já existia, doutor. Interessante. Já existia. Tem coisas que a gente esquece, né? Que a idade chega. Não, mas é importante saber, porque já tinha e que já existia. Continua. Para mim, que sou de uma geração não tão nova
mas que não pegou essa fase inicial dos anos Não, 70, já 80. existia. Eu O acho pessoal da que lavanderia isso, já existia. farmácia, Farmácia já existia. já era complexo desde então. O funcionamento de um hospital, eu levo a Sara é da área de publicidade e propaganda, e ela vai comigo às unidades de atendimento e eu procuro mostrar que o funcionamento de hospital quando se faz uma dipirona, por exemplo, eu tenho uma cefaleia, não tenho um quadro mais grave, vou fazer uma medicação para retirada de dor, né? Que muitas vezes eu digo mais uma vez, era para estar na unidade básica de saúde, mas vem até o pronto-socorro. Por trás disso existe uma complexidade tão grande, né? De compra, controle de medicação, validade, dispensação, aplicação, observação do paciente, que já foi feito o diagnóstico, e liberação. Mas para quem está de fora, isso parece ser tão simples, né? E não é. Para uma rede tão grande assim. E responsabilidade, né, doutor? Também, Acima de tudo, a gente sabe que responsabilidade, né? na área de saúde não é matemática, né? Não. Efeitos colaterais acontecem, então Exatamente. tem uma responsabilidade gigantesca por trás de tudo isso. Exatamente. Mas eu dou parabéns para o senhor também. Está se mostrando ser um grande médico. A minha função hoje, além do atendimento, fazer cirurgias, é tentar resgatar essa história, igual a gente está fazendo hoje aqui, e principalmente levar educação para a população por meio das mídias digitais. Com certeza. Porque isso pode mudar a saúde geral de todos. Né? Com certeza, doutor. Então tá bom, dona Néia. Obrigado, viu? Agradeço demais a presença e Deus te abençoe até daqui um mês mais. A gente volta para uma... sendo essa criatura. Obrigado. Responsável, viu? Em breve estaremos juntos com aqui na inauguração. Com muito amor aquilo que faz. Deus te abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, aí um pouquinho mais da história do Hospital Mário Gatti, que começou como pronto-socorro municipal e virou hoje essa estrutura grande, né, para uma cidade do interior, né, um hospital desse porte, com a quantidade de atendimentos que realiza, que é enorme, e a complexidade das cirurgias e procedimentos também que faz, fazendo a diferença na saúde de Campinas. E quando faz a diferença na saúde, certamente faz diferença no desenvolvimento total da sociedade, em todos os níveis que nós possamos considerar, né? De convívio social, manutenção da economia da cidade, a atratividade para que novas pessoas possam vir até o município, às vezes até procurando tratamento de saúde, para que novas empresas venham para cá, empresas de serviço e indústria, sabendo que é uma cidade que pode oferecer uma qualidade de vida à população, e certamente a saúde, nesse sentido de qualidade de vida, ela não pode ser desconsiderada, é fator preponderante para a manutenção da qualidade de vida da população. Com certeza. E está aqui a senhora com 80 anos, com essa saúde toda. Eu acho que talvez o Mário Gatti também tenha, ou a saúde geral de Campinas, tenha um pouco dessa responsabilidade, né? Tomei água do hospital Dr. Mário Gatti, né, doutor? Então... então vamos tomar um golinho aqui, um tintim, para vida longa a todos nós. Amém. Dona Néia, nós estamos naquela câmera ali, ó. Vamos dar um tchau. Tchau e até o próximo podcast. Daqui a um mês e pouquinho, a inauguração do novo pronto-socorro do Hospital Mário Gatti, e a senhora vem aqui para poder ver um pouquinho mais da evolução da história do hospital. Então, tchau. Até breve. Tchau. Muito obrigada. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.